eu queria agradecer a presença de todo mundo, né? Já tem bastante gente aqui. A gente estava fazendo umas lives pelo Instagram, todas a pedido de alunos, de pessoas que têm de pacientes. Eu estou vendo aqui vários pacientes meus, tem alguns pacientes meus, tem vários alunos, tem familiares aqui meu. Então, fico muito feliz de poder estar compartilhando um pouco, né, esse momento, essa conversa aqui com o Cláudio, né? E nós vamos iniciar essa conversa. Eu queria que o Cláudio falasse um pouquinho, né, Cláudio, da sua trajetória, né, psicólogo, doutor em psicologia, né, como é que você chegou a essa, né, analista haitiano. Você poderia fazer um pouco da sua trajetória? Você é paulista, né? Você é paulista mesmo? Paulistano da Gema. Isso, paulista da Gema. Você podia falar um pouquinho dessa trajetória para nós aí? Bom. Olha, assim... pensando um pouco na minha trajetória, né, e de onde eu venho, de uma família de classe média, né, nos anos 60 ali, e até eu entrar no ensino médio, no colegial antigo, né, era uma vida tranquila, ok, de classe média, sem grandes percalços, né, e uma família, assim, que tinha... via na questão da cultura um valor muito importante, né? Então tinha muita, assim, uma dedicação à cultura, a boas escolas, a boas leituras, né? Meus pais gostavam muito disso, né? Então, até chegar no colegial, na adolescência, foi tudo tranquilo, tudo ok. As coisas começam a tomar um vigor maior, né? Com a minha entrada no colegial. Está dando um eco. E no colegial eu começo a ter um pouco de contato com a política, né? E estamos ali em 70 e 71, 72, 73, né? Estamos em plena ditadura militar. E aí já começo a respirar ares, né, de grêmios acadêmicos e a entrar numa coisa de uma consciência mais política, mais social, né? Até então, bom, em casa tinha-se assinatura diária de jornal, de revista semanal, né? Então eu comecei a me interessar pelo social, pelo político, né? E aí, em 74, quando eu começo psicologia, eu começo aí a entrar mais fortemente, né, com a questão política, né, com centros acadêmicos e muitas discussões a respeito, muitas intervenções, né, e começo a estudar dentro da psicologia, e começo a estudar a psicanálise, quer dizer, ela se destaca, né? Naquele tempo a gente tinha, eu não sei como é que estão as grades hoje das faculdades de psicologia, mas naquela época nós tínhamos uma formação muito forte humanista, né? Tínhamos muita aula no começo de antropologia, de sociologia e várias linhas em psicologia, desde cognitivo-comportamental, Gestalt, existencial, psicanálise, Jung, e a gente estudava, e era assim, a faculdade era em período integral, né? Então nós tínhamos uma carga horária muito grande, e uma coisa que eu acho muito importante, né? O ambiente universitário, eu fiz a PUC, Universidade Católica de São Paulo, e era muito interessante, né? Porque as faculdades todas ficavam praticamente aglutinadas ali na Monte Alegre. Então, como era período integral e a gente tinha contato com os alunos do direito, os alunos da filosofia, das ciências sociais, da psicologia, então tinha uma troca muito grande de informação e de conhecimento, né? Isso foi, assim, muito rico. E aí eu fui assim, atraído imediatamente pela psicanálise, pelos textos do Freud e pelo Reich. Já desde ali eu já tinha assim essa
junção do Freud com o Reich, né? Porque o Reich trabalhava já essa questão social, né? A política toda. Então, eu entro no Reich pela análise do caráter, mas pela introdução que ele faz, né? O prefácio à primeira edição, onde ele dá toda a visão que ele tem da psicologia em relação à sociologia e a todo esse campo social. O Reich tinha muita preocupação com a profilaxia, né, com a prevenção das neuroses, né? E isso me interessava muito, em pensar, né, como a psicologia profunda, ela pode, ao mesmo tempo, estar ajudando pessoas a tratarem, vamos dizer, suas neuroses, seus conflitos, suas angústias, e, ao mesmo tempo, é um laboratório, né, para a gente aprender, através das histórias singulares das pessoas, de onde vêm as neuroses, né, de conflitos infantis, de uma educação repressora, tudo isso, né? Então, isso me interessava muito, né, de compreender, para poder ter alguma política de ação, né? E no fim a gente sabe, né, o fim da vida do Reich, ele dedica a Fundação Reich para as crianças do futuro, né? Como educar ou como não deseducar, como não encouraçar, vamos dizer assim, as crianças, né, para termos pessoas mais saudáveis, menos doentes, né, em todos os campos, seja no campo psíquico, seja no campo somático, né. Então, eu segui por aí, cada vez procurando aprofundar mais e conhecer mais, né, essa questão do Reich. E aí eu fui chegando na questão do corpo, né. Com o tempo eu fui me aprofundando nisso, fazendo workshops. Naquela época tinha matéria de Reich nas faculdades, né. Hoje está muito rareado, né. O Carlos segue aí como o bastião, né, da questão reichiana, corporal, mas ela mingou muito, né, nas faculdades. Naquela época, era uma época de muita, da tal da revolução sexual, vamos dizer assim, né, dos anos 60, 70, retomando Reich, né, o advento da pílula, o advento do Flower Power, né, maio de 68. Então, era uma época muito turbulenta no bom sentido, né? A juventude toda procurando alternativas para aquilo que estava se vivendo muito, né? Não só na América do Sul, mas em termos de Europa também, a questão de Guerra Fria, né? E a juventude buscando uma nova forma, uma nova concepção de mundo, né? A gente tinha, inclusive, a época de Aquários, né? Os hippies, tudo isso. Hair, Woodstock, enfim, uma época muito importante, muito interessante, né? O mundo estava fervendo ali. E ali depois, em 76, quer dizer, eu continuava estudando, fazendo a faculdade de psicologia, e eu fui fazer também filosofia à noite na USP, né, que eu sentia a falta, né, de um conhecimento, de uma base mais filosófica, sociológica e política, e fui fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, até que em 78 eu estava terminando a parte de bacharelado, e como eu me sentia ainda muito imaturo para começar a trabalhar com psicologia, eu fui mochilar na Europa, né, e passei 2 anos passeando por lá e trabalhando e jogando futebol, enfim. Só um minutinho, cara. Oi. Pedir o pessoal para deixar o microfone desligado, porque senão atrapalha. Depois, no final, a gente abre para perguntas, né, porque senão atrapalha aqui a gravação, tá bom? Prosseguindo aí. Pode prosseguir. E depois, assim, quando eu me senti um pouco mais seguro, eu voltei para o Brasil para terminar o último ano, né, de clínica em psicologia, né? E lá na França, que foi minha base, que eu fiquei mais baseado na França, eu
tive acesso, conheci muitos livros do Reich que sequer tinham chegado aqui. Então, eu fui estudando o Reich, aprendendo francês em cima dos livros dele, né? E aí, quando eu voltei aqui, tinha um grupo lá da PUC que já estava fazendo um trabalho de espectro clínico social, né? Eles tinham uma associação para a defesa do cidadão. Era uma ONG avant la lettre, né? Quer dizer, já era um grupo que tinha uma atuação clínica e social, e nós recebíamos, né, o fomento de algumas organizações estrangeiras, uma organização holandesa e uma organização inglesa, que sustentavam o trabalho. Então, nós fazíamos um trabalho eu participava da parte da equipe que trabalhava com encarcerados, né? Nós tínhamos uma equipe que trabalhava na rua, com menores de rua, e tínhamos uma clínica que atendia as famílias também. Então, esse trabalho durou uns 3, 4 anos, e foi muito importante para mim, né? De eu poder me aproximar de uma realidade, né, muito psicótica, muito simbiótica, né, de famílias de periferia, e aprendi muito ali. Então, segui e fui trabalhando ali, trabalhando na clínica, né, em consultório particular, que venho trabalhando até hoje. E depois de uns 10 anos, mais ou menos, de clínica, eu senti vontade de, vamos dizer assim, de sintetizar o meu trabalho. Por isso que eu procurei a pós-graduação, né? Eu não tinha intuito acadêmico, né? Eu não era professor e não tinha essa intenção de seguir carreira acadêmica. Mas eu fui procurar a academia para poder sistematizar o trabalho, para poder ser orientado, e foi daí que surgiu o livro O Freud Reich, que é a minha dissertação de mestrado, né? Cláudio, eu vou ter que pedir licença a você de novo, porque tem alguém aí, eu não estou conseguindo desligar, tem alguém com... Por favor, pessoal, desliga os microfones, é só fechar, que tem gente que às vezes não está acostumado com a plataforma, tem alguém com o microfone ligado aí. Vamos dar uma conferida dos microfones, por favor, pessoal? Eu não estou conseguindo fechar aqui os microfones. Por favor, ó. Gente, por favor, desliga o microfone. Estou tentando aqui e não estou conseguindo. Está entrando interferência de alguém que está com o microfone ligado, sabe? Está atrapalhando aqui o nosso... É de noticiário de televisão. Alguém que está com a televisão ligada, por favor. Eu acho que é o de Alcione que não está aparecendo. Tá, ok. Então vamos pedir para desligar aí, por favor. Agora desligou. Depois, no final, a gente abre. Quem for falar no final, abre, porque senão dá interferência. Vocês viram? Tudo bem, Cláudio, pode prosseguir. Então, aí eu sigo trabalhando na clínica e sempre estudando, né? A riqueza que é a obra do Reich, né? E todo o fio vermelho dele, vamos dizer assim, né? Como é que ele foi desenvolvendo, né? Desde da sexologia até chegar na cosmogonia dele, né? Na astrofísica, enfim. E acho muito interessante, né? Muito instigante a obra reichiana, e a gente vai conversar a atualidade dele, né? Sim, eu até, assim, a sua trajetória, né, Cláudia, tem tudo a ver com a história também do Reich. A gente percebe aí todo esse movimento. Acho que quem realmente tem essa base reichiana, né, ele tem todo esse envolvimento social. E eu estou relendo aqui algumas teses do Albertini, lendo material seu, lendo a tese do Ricardo Rego, né, e a gente vê o quanto que o Reich está atual. Tem coisas que o Reich escreveu lá em 1920 e pouco, aí a gente vai dar para fazer uma relação hoje, né? E a gente for até ver a questão da biopatia do câncer e outras coisas, a psicologia de massa do fascismo dele, hoje está, né, tá muito atual, né? E eu acho que a teoria dele, né, eu acho que ela traz grandes contribuições, né? Você podia falar um pouquinho o que você, né, como você vê as contribuições do Reich para esse momento que nós estamos vivendo agora? Sim, eu acho que,
isso que você está falando, o livro Psicologia de Massa do Fascismo, né, é assim um clássico, né, considerado e estudado até hoje na sociologia e política, né, e está tão atual, né, com essa questão que a gente está vendo aí na política, né, os acirramentos aí, os extremismos, né, e ele tem essa leitura de que não é uma questão personalista, né, de um presidente, um elemento, uma pessoa, mas é todo um contexto, né, de uma penúria muito grande, de uma desorientação muito grande da sociedade, né, que fica infantilizada e busca um pai que vá resolver isso, né? E eu acho que o pior disso tudo, né, quando a gente vê, quando ele vai falar da peste emocional, né, como que a liderança pode estimular, né, esse impulso para a agressividade, esse impulso para... Né, naquela época era a perseguição dos judeus, dos comunistas, mas a gente vê hoje, né, as pessoas falam tudo que você fala que é o contrário, aí você é comunista, você é isso, sabe? Então, assim, eu acho que também, né, ele falava, já falava isso, que parece que essa liderança estimula, né, ao surgimento dessas que ele chamou de peste emocional, né, dessa personalidade acometida pela peste emocional. Né? Exato. E lembrando, né, Carlos, que no Escuta Zé Ninguém, né, um livro desabafo dele lá, que depois foi publicado, mas era um trabalho dele, dos arquivos dele, né, ele não tinha escrito para ser publicado. Tem uma coisa muito interessante que ele fala: dentro de cada um existe um fascistinha, né? E se tiver muito acuado, ele aparece. Já o Brecht já falava, né, que a porca do fascismo, né, está sempre no cio, né? Sim. Então, acho que é bem um momento. Então, Cláudio, o vídeo seu, né, o Corpo em Cena, até basear mais na nossa fala agora, eu queria entrar mais propriamente dito nessa questão do corpo, né, em tempos de pandemia. E no seu vídeo você traz isso com com uma propriedade muito grande, dá para vários entendimentos, né? Inclusive alguns alunos falaram assim, professor, a partir desse vídeo eu comecei a compreender melhor a teoria haitiana, a proposta da psicoterapia corporal. Então, por isso que eu falei que seu vídeo ali, seus textos têm contribuído muito, né? Então, assim, a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. Aí, naquela entrevista que você deu lá no Café Filosófico, você fala, o corpo é nosso cartão de visita, né? Que aí, agora, nesse momento, então, onde as pessoas estão cada vez mais desconectando do corpo físico, essa ideia que a gente está vendo aí, né, que as pessoas cada vez mais estão se afastando, né, desse corpo físico. Aí, como é que é esse corpo agora em tempos de pandemia? Aí você, como que esse corpo adquiriu esse novo status? Como ele está relacionando com essas psicopatologias atuais? Né? Você poderia falar um pouquinho, né, essa questão então, desse Carlos, cartão de visita, né? Que corpo é esse agora, né? Então, eu acho que a questão do corpo, né, sempre esteve presente. Vamos ver se eu consigo ser claro. Mesmo quando quando eu trago, né, na questão do corpo em cena, desse corpo, vamos dizer, somático, né, ser o nosso cartão de visita atual, né, onde ele vai aparecendo cada vez mais, né, e sendo, vamos dizer, divinizado, né, a questão que a gente vai vendo aí na modernidade, as academias, né, tudo isso, quer dizer, está nesse corpo somático. Agora, a questão do corpo como meu lugar de residência, né, como meu lugar de vaidade, né, ele sempre esteve. Antes ele estava nas roupas, ele estava nas medalhas, ele estava nas joias, né, em toda aquela heurística que se tinha, né, como é que os nobres se vestiam, como é que se diferenciava pelas roupas, né? Se a gente lembrar desde do Brasil colônia lá, por que levaram tanto pau-brasil
para a Europa, né, era para atingir o tecido, porque naquela época o vermelho era uma cor da nobreza, né? Então, essa questão do corpo, em termos não só do corpo físico, né, mas do corpo vaidade, do corpo representação, né, daquilo que me significa para os outros, né, hoje, o que a gente vai vendo assim, dizer, como os status estavam muito, né, os valores estavam muito nas posses, nas propriedades, né, e como nós fomos, com o tempo, né, cada vez mais despojados, né, das propriedades, né, quer dizer, o que sobrou no fim, como diz o Marx, né, a sua força de trabalho, você não tem mais nada a não ser isso, né? O que a gente tem hoje, na imensa maioria, é o próprio corpo como força de trabalho. Então, eu não tenho mais nada para me apegar. Então, esse corpo aí físico vai entrando como evidência, como a minha identidade, né? Que a gente vai tendo toda essa evolução, vamos dizer assim, não no sentido bom ou ruim, né? Mas como as coisas foram vindo, né? Então, pensando aí para hoje, isso que você pergunta, né, em termos de pandemia, esse corpo aí, esse ser atual com esse corpo físico, né, está confinado, né? Não pode sair, não pode se exibir, né? Então está vivendo um estresse muito grande, para além da questão, vamos dizer, de território, né? Nós estamos enjaulados, nós estamos como animais enjaulados, né? E agora a gente entende como os animais de zoológicos são estressados, né? Porque ficam confinados ali numa jaula, num ambiente muito pequeno, né? Então, isso está tendo reflexos no funcionamento orgânico, né? As pessoas estão estressadas, a gente está vendo, por exemplo, né, depois de 2, 3 meses, muitas pessoas não estão suportando mais e saem, né, para andar, para passear, para ir, e começam a se arriscar. Não estou dizendo que está errado, né? Mas talvez isso, pensando em termos reichianos, né, seja uma forma de relaxar um pouco o estresse, né? Eu acho que, assim, pensando não no contexto, mas naquilo que o organismo solicita como pulsação, né, é uma pulsão de vida as pessoas estarem saindo, por mais paradoxal que seja. Estão se arriscando, mas o corpo precisa. É como se a gente pensar, por exemplo, né, o organismo, ele quer pulsar, ele está vivo, né, independente daquilo que está acontecendo. Se a gente pensar, por exemplo, né, que uma pessoa que mergulha lá na água, né, e está naufragando, né, ela morre afogada porque o corpo quer respirar, só que está dentro d'água. Então é a pulsão de vida, mas a pessoa acaba morrendo. Mas, enfim, a partir daí, você, como é que lidar com as chamadas psicopatologias nesse contexto, né, com esse corpo, né, que aí você vê, quando você fala do estresse, realmente, né, quando você está confinado, você vai produzir mais cortisol, vai produzir mais, né, mais tensão no corpo e precisa de encontrar formas de descargas, né? Sim. E aí já tem o que nós vamos chamar de psicopatologias, né? E aí, o que você falaria se surgem novas psicopatologias? Como é que é? Como é que você vê isso? Isso pode agravar mais ainda alguns sintomas de pessoas que já têm, né? Pessoas que, por exemplo, que têm muito medo, pessoas que tem muita ansiedade, né? Como é que fica isso nesse contexto? Porque como você vê isso? Nesse contexto de mais pressão, mais tensão. Eu vejo assim, como eu penso que as psicopatologias, as patologias, elas são as mesmas há milênios, né? Se a gente pensar, vamos dizer, em termos corporais, os anéis, os segmentos nossos são iguais aos dos gregos, dos assírios, ou de um aborígene, o que for, né? Porque isso é uma dinâmica
do universal. Agora, em cada cultura, ela vai agir, vamos dizer assim, contrair determinados segmentos. Aí a gente vai ter patologias diferentes em diferentes culturas, né? Mas a dinâmica é universal. As patologias vão aparecer nas singularidades na história de cada um. Então, primeiro, eu acho isso, né? Eu vejo assim, você tem, por exemplo, relatos, né, na Grécia, em outras culturas, né, na Grécia Antiga, de histeria, de obsessão, de esquizofrenia, né? Você tem essas patologias básicas aí. Agora, elas se manifestam de formas diferentes nas diferentes culturas e em diferentes momentos, né? Só como um exemplo, essa coisa do normal e patológico, né? Se você pegar século XIX, por exemplo, a obsessão, a compulsividade, era um traço de caráter muito importante para a era pré-industrial e industrial. Ela rendia, né? Porque um sujeito obsessivo trabalhava e trabalhava e trabalhava. Então, era, vamos dizer, aspas, uma qualidade. E a histeria lá era uma patologia. Se você traz agora para a nossa época, né, os traços histéricos, os traços borderline são muito interessantes para a sociedade de consumo, né? Quanto mais você brilhar, quanto mais você aparecer, melhor, né? Então, as patologias, aí, como elas são consideradas socialmente, depende, né, do momento e depende muito da ideologia e da economia, né? Que isso é que faz as coisas girarem. Agora, especificamente na questão aí da pandemia e do confinamento, eu pego assim um conceito do Reich, né, que é a base neurótica de reação. Então, nós somos, vamos dizer, neuróticos normais, adaptados, vamos dizer assim. A gente consegue ir lidando no cotidiano, com automatismo, o nosso caráter vai dando conta. Quando uma situação acirra, né, vai vir à tona aquilo que você tem como um traço, né, e ele vai, vamos dizer, se patologizar. Então, pessoas que conseguem lidar, vamos dizer assim, pensando, né, que conseguem lidar e manter um pouco na base, né, uma questão claustrofóbica, por exemplo, nessa situação de fechamento, a pessoa vai sofrer muito, né? Então, eu vejo assim que a questão da pandemia, medo, angústia, claustrofobia, né, ela vai acirrar alguma coisa que a pessoa já tem. Então, nesse sentido, não está se criando uma patologia nova, né? E pessoas que têm, vamos dizer, já uma tendência, vamos dizer, a somatizações, que tem uma baixa capacidade de mentalização, ela vai somatizar, ela vai ter alguma questão somática. Não sei se é claro, se dá para compreender a compreensão. Sim. E aí, como trazer, né? Naquela outra conversa sua, você fala, né, do normal e patológico, como, né, como trazer essas chamadas patologias, né, para mais próximo de nós? Como, né, lidar com isso de uma forma, porque hoje, às vezes, a pessoa está num nível de estresse, ela está angustiada, ela está com um sentimento de medo, ela vai tomar uma medicação, ela está, né, e ela mesmo vai, né, como você falou, como, né, que a gente pode estar trazendo isso, lidando, a psicologia, a psicoterapia pode estar lidando com essas chamadas patologias, né, trazer elas mais para próximo de nós. Então, fala, diga. Entender isso, né? Olhar para o que é patológico e o que é normal, porque eu acho que ainda tem muita confusão, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, um sintomazinho, ela já vai, o sintoma para nós, né? Ele é um sinal. Então, o medo, por exemplo, né? O medo, ele é um farol que pode nos iluminar. Então, acho que as pessoas, e o medo pode ser o inimigo, né? Como dizia o Gaiarsa, né? O medo, eis o inimigo, né? Porque se eu entrar no estado de medo, eu não me cuido.
Eu acho que nesse momento, no meu ponto de vista, a gente precisa ter muito mais cuidado do que medo. Porque se a gente entra no medo, a gente às vezes esquece até de se cuidar. Né? Então, assim, como lidar com o que é chamado, que é patológico, né, que não é patológico, o que é normal, o que não é normal, né? Então, ver o sintoma como um sinal para a gente se cuidar. Né? Sim, eu acho que aí entra, Carlos, na questão de escala, né? De intensidade, quer dizer, de você ter, desde, na questão do medo, isso que você está falando, né? Ver se eu consigo ser claro. Você vai desde de uma situação de negação, né, da realidade, então, pessoa que não tem medo de nada, pessoa que sai, não usa máscara, sei lá, né, nesse contexto aí, né, e ela acha que com ela não vai acontecer nada. Até numa escala, né, de preocupação, medo, até chegar numa questão de pânico e de paralisia. Então, é uma questão de grau de intensidade, né? Então, o medo, como você diz, né? O medo é uma emoção básica da vida. Sim. Né? Uma ameba tem medo se você for lá e ficar cutucando ela, ou se você colocar ela num meio ácido, por exemplo, perigoso para ela. Ela vai se encolher. Né? É uma expressão dessa emoção, medo. Né? Então, o medo, ele é da vida. Né? Então, todos nós deveríamos, quer dizer, estar em contato e poder perceber essa situação, porque tem uma realidade aí fora que está dizendo que é para a gente se preocupar, que ela é ameaçadora. Agora, como cada um lida com isso vai depender da estrutura de caráter da pessoa. Né? Eu até pensei, mas eu não sei por onde ir, não sei se você tem alguma dica aí, né, de entrada, de ver pessoas que entraram, vamos dizer, mais numa situação de pânico, de atuação, né, e a gente só pode ver isso, pessoas que, por exemplo, procuraram ajuda psicológica, né, de fazer um estudo, um levantamento, que estruturas de caráter e que pessoas tinham ou não terapia, né? Oh, legal. Porque pessoas, por exemplo, né, que já têm um bom percurso de terapia, que estão mais centradas, reagem de uma forma diferente, né, de quem nunca teve um trabalho de terapia, de autoconhecimento, né? E isso, né, dependendo da estrutura de caráter também. Né? Sim, porque eu me baseio, né? Tenho uma formação em estresse pós-traumático, né? Então, o animal na selva, se ele tem, se aparece o medo, né? O medo está ali, ele vai levanta o radarzinho dele, mas se o perigo passa, ele vai abaixa o radar e continua pastando, fazendo o que ele está fazendo aí. O ser humano, ele fica no medo, ele ativa todo o sistema nervoso. E então ele entra nesse estado de desregulação e a partir daí ele pode cada vez mais, né? O medo de sentir o próprio corpo. E aí eu acho que quando você fala, quando você está num processo terapêutico da percepção, de sentir o corpo, você conhece os sinais do seu corpo, você pode dialogar com o seu corpo, né, e conseguir mecanismos, né, para você poder lidar com essa situação, se a ameaça é real ou não, aonde está realmente né, tá sendo ameaçador. Né? Então, assim, eu até estou desenvolvendo, dos alunos, não sei se elas estão presentes aí, a gente está estudando sobre essa questão do medo, né, da fuga, de fugir e lutar, como que as pessoas reagem diante de uma situação de ameaça. A gente está fazendo uma pesquisa de TCC, mas que eu acho assim, para entender melhor, sabe, como é que as pessoas e que tipo de caráter, é justamente isso que a gente vai buscar. E a gente está, assim, é lógico, eu tenho uma hipótese primeira da esquizoidia. Uma pessoa que tem um medo esquizoide, que é diferente, ela vai reagir muito diferente de uma pessoa que já evoluiu mais no seu processo de desenvolvimento. Então, Exato. assim, nesse sentido, né, que a gente está tentando buscar. E eu atendia logo no início muitas pessoas com medo, entrando no pânico, que depois, à medida que a gente ia trabalhando, elas foram aprendendo a lidar melhor com ela, com a questão, né, com o medo como esse sinal. Né, esse medo, não um medo paralisante, porque senão luta, fuga ou congelamento, né?
Senão, dependendo do estado, eu já vou, eu não consigo fugir nem lutar, eu me congelo. E algumas pessoas estão desconectando da própria realidade, né? E aí eu acho que a teoria haitiana, né, não outras abordagens também, mas eu estou dizendo que nós que trabalhamos diretamente com o corpo, a gente consegue talvez ajudar mais a pessoa a lidar melhor né, com o seu processo de autorregulação, né? E aí, né, nessa perspectiva, essas novas patologias são realmente nossas, você já falou sobre isso, né? Mas são dinâmicas novas. Aí vem essa questão da angústia primordial, que você fala muito bem sobre ela, né? O que seria, né, essa angústia primordial? Porque agora, quando eu estou sendo ameaçado por um vírus, que eu não consigo ter contato com ele, mas tem uma ameaça no ar, né? Isso não vai tocar nessa angústia primordial? Talvez pudesse falar um pouquinho disso, angústia, medo, angústia diferente de medo, né? Enfim. Exato. Porque aí essa é uma diferença muito grande, né, entre nós e talvez os outros animais em situação natural. Os animais, em geral, até onde a gente compreende, né, eles vivem muito colados no aqui e agora, né? Eles não têm muito projeto, né? Então, o que eles vivem, né, é uma situação, isso que você fala, de estarem em contato imediato com a atualidade, com a realidade. Então, eles, por exemplo, em condições normais, não estou dizendo animal em cativeiro, animal em contato com o ser humano, cachorro, gato preso em casa, porque aí neurotiza, né? Aí eles ficam neuróticos. Mas em condições, né, de natureza, né, eles, por exemplo, não têm angústia estásica, né? Por isso que a coisa mais rara que você tem é você encontrar um animal em condições soltas de natureza que tenha desenvolvido um câncer, um tumor. Essas biopatias a gente não encontra, só encontra no ser humano, né? Já vou chegar lá na angústia primordial. Então, nós temos, né, nós vivemos em contato com uma realidade atual, mas nós temos os traumas, né, o caráter, tudo isso, e projetos. Então, a gente vive em 3, vamos dizer, dimensões temporais, né? E aí que é importante, Carlos, isso que você estava falando, de diferenciar para nós medo e angústia. Na situação aqui de pandemia, eu vejo assim, o medo está lá fora, né? Ele é real. A angústia, né, é fantasiosa, né? Então, eu fico, vamos dizer, angustiado, né, com a minha realidade interna, e eu fico com medo da realidade externa. Então, tem essa, vamos dizer, essa diferenciação, né, que eu acho. Porque eu vivo a possibilidade, né, de ser infectado, de sintomatizar e de morrer. Mas isso é uma angústia, porque não está acontecendo, né? Então, tem, vamos dizer, essa diferença. E aí, onde é que vai bater isso, né? Justamente na angústia primordial, né, de eu lá, quando eu me dou conta, né, quando eu começo a ter um pensamento reflexivo, uma consciência reflexiva, né, e ter noção, né, de que eu sou um ser finito, né, aí eu começo a me encouraçar, né, começo a ficar alienado disso, a fugir disso, né, porque os animais, até onde a gente vê, eles não, essa coisa, como eles vivem no atual, eles não têm um projeto, eles não têm uma questão de finitude, eles não têm questões existenciais, né? Isso que eu estava falando, eles não têm uma angústia estásica, né? Eles não têm estágio de energia. Se a gente levar para o Reich a questão da couraça, né? Por que o ser humano se encouraça,
né? Porque ele tem noção das correntes plasmáticas, ele tem essa consciência da finitude e ele se bloqueia porque ele quer negar isso, ele quer se afastar dessa percepção. Por isso que o homem, o ser humano, talvez seja o único animal que desenvolve uma couraça, que é diferente, né, de todo o resto da natureza que tem carapaça. Né? Então, se a gente pegar, seja o cacto, seja a tartaruga, o que você quiser, né, a carapaça externa, ela serve de proteção para que o núcleo biológico funcione plenamente. E nós temos uma couraça que sufoca o nosso fluxo energético. Essa que é a diferença, né, entre couraça e carapaça, né? Uma serve para proteger a vida e a outra está meio que estrangulando a vida, né? Porque se, né, o Reich está certo aí de que o funcionamento psíquico, se a gente quiser cerebral, não entro muito aí, mas que o funcionamento psíquico e o pensamento que está baseado, né, apoiado no funcionamento corporal, né, se essas correntes orgonóticas, essas pulsações, né, que fazem, né, todo o psiquismo funcionar, e se elas me trazem muitas sensações, muitas emoções, né, e eu tenho muitas excitações e que eu não consigo lidar com todas elas, pensa num bebê, né, a quantidade de coisas que vem de dentro e estimulações, e ele não tem a mínima condição de dar encaminhamento para isso, é muito angustiante, né? Então, se eu consigo, de alguma forma, diminuir a pulsação, eu diminuo a angústia. Esse é o funcionamento inicial do encouraçamento, né? É pulsar menos para sentir menos, porque estou sentindo angústia e não tenho o que fazer com isso. Então, e como lidar com essa angústia? Que saída né, que as pessoas estão encontrando para lidar com essa angústia primordial? Você já até aponta ela, né, em outros trabalhos seus, né, que é o que está muito claro aí na sociedade, né? E agora você, né, você pode ver, quando eu sei que você vai falar um pouco, quando abriu o shopping center, as pessoas foram em massa, foi aquela coisa assim, quase que invadiram o shopping center, né? Então, como lidar com essa angústia primordial, essa angústia de morte, né? Pois é. E aí é essa coisa, né? Essa angústia, ela está sendo canalizada, né, para o consumo, para resolver, para transformar a angústia em ansiedade, né? Porque se a gente pensar, ver se faz sentido, que a angústia é a antessala da morte. A angústia é a experiência da iminência da aniquilação, né? Se eu consigo, né, sair para a ansiedade, que é uma tentativa de fuga, né? É uma defesa contra a angústia, a ansiedade, né? Eu vi mais para fora, né? Eu tentar sair. Então as pessoas estão tentando sair, consumir, se distrair, né, para evitar de entrar em contato com a angústia, né? É, num certo sentido, uma negação, né? Que a gente está acostumado, desculpa, a gente está muito acostumado ou está associado, né, o consumir a estar vivo. Então, mas a ferida narcísica está aberta, né? ela está o tempo todo ali, né? O tempo todo. É essa coisa, né, eu gosto muito do Freud aí na questão do narcisismo primário, né, e da ferida primária aí, que é essa questão da angústia primordial, e como eu vou tentar compensar a castração aí, a angústia primordial, com um narcisismo secundário, né? Vou tentar substituir, né? Então qual seria, assim, a gente já está encaminhando mais para o final aqui, né? Nós entramos um pouquinho, mas a gente vai um pouquinho mais, porque aqui a plataforma nos permite, né? Qual seria a proposta o que é a análise haitiana, né? Que muita gente está aí, talvez conheça mais.
bioenergética, biossíntese, né, biodinâmica e tal. O que é a análise haitiana? Porque você é analista haitiano, e quais seriam as contribuições da análise haitiana nesse contexto agora de pandemia e muito mais, eu acho, no pós-pandemia, né? Que eu acho que tem muito para nós aí com essa, né? Muita gente está embarcando eu estou atendendo online, você também, mas vai chegar um momento, estou atendendo presencial também, né? Porque aqui no Espírito Santo muita gente está atendendo presencial, né? Que a realidade de São Paulo é uma, cada realidade é diferente, né? Mas, assim, quais seriam as contribuições, né, da análise haitiana, né, da teoria haitiana, mas principalmente da clínica agora haitiana nesse contexto que nós estamos vivendo? Uhum. Olha, Carlos, nesse contexto que a gente está vivendo, eu vejo assim, como conseguir dar um suporte, um holding para as pessoas, né? Vai depender muito do estado que ela esteja emocional, né? Uma coisa nesse momento, né, de poder dar suporte, de poder fazer maternagem. É claro que tem algumas pessoas que estão começando o processo, tem algumas pessoas que começaram a procurar agora, né? E tem pessoas que já têm mais estrutura, que já estavam em terapia e estão seguindo, né? Quer dizer, tem graus diferentes. Mas eu acho que é um momento de um compasso de espera, né? De conseguir dar suporte para essas pessoas, né? De estar solidário e, assim, tá maternando um pouco, né? E vamos ver daqui um pouco o que vai ser possível fazer. Agora, a análise haitiana, dizendo assim, em termos mais estritos, né, é uma terapia que não abriu mão, né, dos princípios do Reich, né, da questão do reflexo do orgasmo, da questão da saúde em termos de pulsação, né, e que, para além do resgate emocional, né, de buscar uma integração, né, uma possibilidade de ressignificação, né? Então, a análise haitiana inclui absolutamente, rigorosamente, eu diria isso, a análise sistemática de caráter. Quer dizer, esse sempre foi o norte do Reich, né, de que a análise do caráter é uma preparação para, vamos dizer, aquela psicanálise da livre associação, né? É uma ferramenta para facilitar, para agilizar, se a gente quiser, né? Então, a interpretação daquela experiência emocional da pessoa é onde a gente quer chegar. Então, é do corpo ao símbolo, né? Nós somos animais simbólicos. E todas as neuroses, os traumas, quer dizer, tem uma representação psíquica corporal, né? Através do acesso do emocional, dizer assim, quer dizer, a pessoa pode ter uma catarse, né? Pode ter uma explosão, ótimo. Agora, a partir daí, o que a gente vai associar, né, para ressignificar aquela situação infantil? Senão fica só numa catarse. Então, esse instrumento da análise sistemática do caráter, que é a primeira parte do análise do caráter do Reich, é essa que é a questão fundamental para a análise haitiana, né? A gente tem que ressignificar a história, né? E não ficar só descarregando. E onde é que a gente quer chegar, né? Nessa coisa que você está perguntando. O conceito de saúde Isso. no Reich, né? O conceito de saúde dele é um conceito, e você encontra isso no Ola Hackness. O Ola Hackness, ele dá uma palestra sobre isso, né? Saúde é o organismo estar pulsando no seu limite, na sua plena capacidade. Então, é uma coisa de saúde, vamos dizer, positiva, né? Não é uma coisa, é falta de dor, é não estar doente. Não, é estar pulsando na sua plena capacidade. E isso
é de cada organismo. Por exemplo, a gente vê, né, pessoas que precisam de 10 horas de sono por noite. Essa é a pulsação dele. Tem pessoas que precisam de 6. Tem pessoas que trabalham, estão mais ativas de manhã. Tem pessoas que estão mais ativas à tarde e à noite. É se aproximar do seu biorritmo individual e poder estar pulsando na sua potência. Então, saúde como, né, potência orgástica, nesse sentido que, às vezes, as pessoas, né, Cláudio, quando eu estou dando aula sobre isso, ainda tem dificuldade de compreender esse conceito, que eles levam só puramente para a sexualidade, do orgasmo, mas não vê, né, como você fez até uma relação no seu livro Futebol e Orgasmo, né, o que seria você funcionar dentro dessa curva, que eu acho que ela está bem atual, que é tudo para a vida, né, a gente funciona, tensão, carga, descarga, e relaxamento. Só que as pessoas estão vivendo na tensão. Vai para a carga, descarrega um pouquinho e volta para a carga. E nesse momento, né, para a gente poder até abrir, se alguém quiser fazer alguma pergunta, para a gente já está quase terminando, né, então como lidar, né, com essa potência, né, que é de cada um, né, que você acabou de dizer, mas como que eu vou lidar com o meu corpo agora que eu estou vivendo um estado mais na carga? Como que a gente precisa, talvez você dê algumas dicas, eu tenho encontrado algumas saídas, aquilo que você falou, para a gente poder descarregar, né, e até relaxar. Por que eu não posso relaxar no momento de pandemia? Sim, né? sim, Por que eu não posso? Né? Eu vou ficar só na tensão? Né? Então, assim, talvez você, só para a gente fechar, né, você falou um pouquinho sobre isso, dessa saúde, como buscar essa saúde, né, nessa perspectiva que o Reich propõe. Nesses tempos que a gente está cada vez mais, né, enrijecendo, endurecendo, enfim. Olha, Carlos, tem uma coisa assim, né? É muito diferente para mim, para você, para nós, né? Nós estamos acostumados a lidar com pessoas de classe média, com uma certa possibilidade, né? Então a gente está numa faixa muito pequena, a gente está numa bolha pequena. Né? Tem pessoas que não têm a mínima condição, coitados, né? Estão empilhados. A gente sabe da realidade brasileira, né? Que é mais de 60% da população, que as pessoas não têm muito o que fazer. Eles não fazem nem isolamento, porque não é possível, né? Quer dizer, é uma coisa muito triste. Mas pensando, né, em quem tem essa possibilidade, né, de, por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, né, que eu atendo, que tem criança pequena, né, e aí as escolas colocando lá os vídeos e matéria, não sei o quê, para umas crianças, né, que gostam de atividade e estão confinadas, né, e, perdão, perguntando, o que faz, o que não faz? Eu tenho orientado o seguinte, deixa livre, né? Porque senão vai ficar uma coisa aversiva, né? Então, quando ela quiser ver a aulinha, conversar com os amiguinhos, deixa. Se ela não quiser, não faz, né? Porque senão isso, né, pode ficar uma coisa aversiva, né? Depois a criança não querer mais assistir, né? E tem essa coisa, né, que a gente não pode esquecer, que é isso, né? As escolas estão fazendo de tudo para ver, né, arrumar atividades para ver se consegue manter os alunos, porque a gente está vendo que muitos pais estão ficando sem dinheiro, não podem pagar, ou então estão saindo das escolas, e as escolas precisam de receita. Então, o pessoal, coitado, está sofrendo lá para inventar atividade, né? E para pessoas jovens, adultos, enfim, falo, olha, já que você está em casa, né, e muitos estão trabalhando em casa, tal, mas procura fazer o seu ritmo, de procurar entrar no seu próprio ritmo, né, de não fazer vamos dizer, uma agenda muito rígida, né? Procura, é uma oportunidade você ir sentindo, né, a hora que você sente sono, a hora que você sente fome, porque a gente está muito condicionado, entra no escritório às 9, depois vai almoçar 1, né, o organismo foi adaptado para isso, né? Então, a heterorregulação,
E como poder aproveitar essa situação, para quem pode, insisto, né? De poder estar mais no seu ritmo, percebendo, né? A hora que está com mais sono, a hora que está mais produtivo, a hora que está menos, né? De poder fazer esse exercício de autorregulação. Bacana, né? Voltar até a respeitar mais o corpo, né? O próprio processo que o corpo que a gente foi obrigado pela cultura, né, a sair um pouco. Então, Cláudio, você teria um tempinho com as perguntas, os 10 minutos? Eu estou aqui, estou tranquilo. Se o pessoal quiser, então eu vou abrir para as perguntas, depois você volta e faz suas considerações finais, né? Okay. Então, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só abrir o microfone aqui ou fazer pelo chat também. E sinta-se à vontade. Eu quero fazer uma pergunta. Se identifique, por favor. É a Shirley? Ei, Shirley, pode falar. Você não está conhecendo minha voz, professor? Agora sim, agora sim. Eu estou vendo seu nome aqui. Eu queria saber, porque eu vi pessoas no começo da pandemia que chegaram a surtar, né? Porque há uma diferença daqueles que tiveram várias perdas, teve pessoas que perderam 3 entes queridos da família, e há aquelas pessoas que só presenciaram, só vê esse sensacionalismo da mídia, né? Que a mídia está muito em cima, inclusive aconselho, não assistam televisão. Como lidar com isso? Porque muitas vezes alguém te liga, as pessoas não procuram uma terapia, acham que coloca uma barreira na frente, né? Eu tenho amigos que é assim. Então, assim, te liga para ter uma palavra positiva. Como lidar com essa situação para as pessoas que perderam neste momento? Tiveram perdas. Então, Sheila, isso, né, depende eu acho que da estrutura de caráter da pessoa, né, vamos dizer, da saúde psíquica que ela tem, né? Tem pessoas que vão surtar só porque viram uma notícia na televisão de pessoas que nem conhecem, né? E tem pessoas que vão conseguir assimilar e realizar o luto, né, de uma pessoa próxima, de uma família próxima. Isso é muito individual. Agora, eu acho assim, quando a gente é procurado por amigos, né, e nem precisa ser psicólogo, né, de poder ouvir. A escuta aqui é muito importante, né? Eu acho que você poder ouvir a pessoa e poder, isso que a gente estava conversando, eu e o Carlos, né, que as emoções possam sair. Então, se a pessoa está triste, você fala, pô, chora mesmo, porque a situação é para chorar, né? É para ficar triste, não tenha medo ou vergonha, qualquer coisa, de ficar triste ou de ficar bravo, só não vale bater em ninguém, né? Mas de poder entrar em contato com o que a situação está causando, né? E da pessoa, muitas vezes isso, né? Você vê esses serviços, né? Como é que chama lá, do CVV, por exemplo, esse serviço que psicólogos estão fazendo agora, é de muita escuta, é de poder dar espaço para a pessoa pôr para fora, né? De liberar um pouco, né? Quando a gente fala, a gente descarrega um pouco, alivia um pouco. Muitas vezes a gente ouve isso, né? A pessoa fala, chora, não sei o quê, blá, 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 e no fim ela fala, estou mais aliviada, obrigado por ter me ouvido. Então isso é o que está sendo possível, né? E às vezes a gente pode dar alguma dica a mais, como essa, né? Tenta não ficar muito rígido aí com os seus afazeres, pega um pouco mais leve, né? Enfim, não sei se ajuda a pensar aí, Shirley. Não, ajuda. Eu estou muito tranquila, eu estou fazendo até terapia. A minha terapeuta está aqui, a Penha. Que bom. Mais alguém quer fazer a pergunta? Pode ser também aqui no chat também. Então, só acrescentando o que a colega falou, a gente tira, eu acho que... Ei, Carlos, saudade.
Tudo bom. Ei, como vai você? Então, a gente tira experiências positivas ou negativas em relação ao que a gente está vivendo da pandemia. Como todos sabem, eu passei por isso e consegui tirar experiências bem positivas. Assim disso, eu fico até emocionada em falar. E aí, quando eu estive no leito do hospital, eu lembrava muito do Carlos e do Reich, assim, né? Porque os médicos aqui perceberam que eu tive uma recuperação muito rápida, a nível de outros pacientes, né, em relação à minha saturação da respiração. Aí eu consegui restaurar minha saúde, consegui sair do hospital e eu consegui fazer o que se chama, o que o Reich falava de enraizamento, né? Carlos falava muito disso lá no estágio. E cada coisa que eu ia pensando no estágio, eu ia praticando lá no leito do hospital. Então, assim, foi uma restauração muito rápida, né? E que me ajudou muito naquele momento. A questão da respiração, eu consegui lidar com esse, do ato de respirar, já que era uma coisa que eu ansiava em ter, que era a respiração, e não conseguia respirar. E naquele momento eu consegui lembrar das teorias e, graças a Deus, assim, eu consegui sair daquela zona de desespero, né, de ansiedade, e voltei à realidade no qual eu estava vivendo. Maravilha. Então, Adalgisa, só um comentário aí. Estão começando agora, né, eu vi agora semana passada, eles estão fazendo, né, nos hospitais, eles estão fazendo fisioterapia respiratória, fisioterapia muscular e movimentando os pacientes no leito, né, que é essa coisa de ativar o sistema, né, isso que você fala aí, que você fez, né, da respiração, isso é importantíssimo, porque a pessoa já está infectada, está baixando, e ainda fica com o corpo deprimido, só piora, né? Então, eles estão começando a movimentar as pessoas, fazer fisioterapia, lá os fisioterapeutas e respiratória, tudo. E bacana isso. E só uma coisa aí que eu lembrei, né? Uma frase do Nietzsche, né, que ele diz: aquilo que não me mata me fortalece. Você saiu fortalecida. Com certeza. Exatamente. Saiu muito fortalecida. E vai nos ajudar muito agora. Nós vamos prosseguir com o estágio, né, Adalgisa? Eu estou muito ansiosa para voltar. Inclusive, a médica que me atendeu, a fisioterapia, da fisioterapia pulmonar, ela veio falar de respiração. Aí eu falei, nossa, doutora, você está parecendo o meu professor lá do estágio. Aí ela mexe com o pé, ela mandava, né? Faz o exercício de levantar os braços e respirar pelo nariz, inspirar pelo nariz e inspirar pela boca. Eu falei, cara, isso aí eu sei de cor. Aí, quando ela foi na sala, num quarto que eu já estava andando num quarto, me maquiando, que o pessoal que me conhece sabe que eu adoro uma maquiagem, eu estava me maquiando, ela falou assim, gente, você já está de pé? Eu falei, tô, só não estou pronta para outra, mas estou de pé. Aí ela me perguntou, eu falei que fazia psicologia, ela falou, caramba, eu vou te trazer então para o hospital para você poder me ajudar aqui, porque eu tô pasmo com a sua restauração. Antes de ontem você estava na UTI, hoje você já está andando. Então, assim, o que não mata, fortalece. Eu saí bem fortalecida. Que bom. Legal. Que bom. Claro que a gente tem pessoas que, né, já estão saindo da conversa. Eu vou abrir para mais uma pergunta, gente, porque, inclusive, nas lives nem pergunto, mas hoje nós estamos quebrando. A gente é de quebrar padrão mesmo, né? Quebrar uma coisa mais um pouquinho. Mais uma pergunta para a gente poder encerrar. Se alguém quiser fazer mais uma pergunta. Ó, as pessoas estão parabenizando, o Dolores falou aqui, a Liane, né? A Glória agora. Está agradecendo muito a sua fala aí, né, Cláudio? Eu acho que traz muitas contribuições, como a Dolores falou, a sua fala é muito didática, os seus textos é muito didático, né? Então isso ajuda muito, né? E a maioria que está aqui são pessoas que têm um certo conhecimento já da teoria, uns fazem terapia, outros são alunos e outros são professores também, né, da nossa área. Então, desde já estão agradecendo muito aí a sua fala, né? Então, vamos fazer mais uma pergunta para a gente encerrar, quem quiser fazer, se tiver.
Vamos esperar um pouquinho. Se não tiver, a gente faz as considerações finais, que a gente até ultrapassou o tempo um pouquinho. Então, Cláudio. Opa, tem uma pergunta. Eliana, não. Eliana. Acho que ela colocou alguma coisa ali. Acho que ela tentou compartilhar alguma coisa ali e saiu do vídeo ali. Pedi a ela para... Acho que ela compartilhou alguma coisa. Então, Cláudio, você poderia então fazer para nós as suas considerações, né, finais aí sobre a nossa fala aí, para a gente poder terminar? Então, primeiro agradecer a oportunidade e o espaço de estar conversando com vocês. Gosto muito, né, de estar conversando com gente, conversando sobre o Reich com gente interessada em Reich, né, sobretudo. E, assim, essa coisa, né, que da Geusa estava falando, né, essa coisa de poder olhar para essa situação, refletir a respeito da situação, de como nós somos, assim, por um lado, muito frágeis, né, diante de um vírus, né, dessa realidade externa, mas como a gente pode se fortalecer em termos de estruturação para poder ter, vamos dizer, uma ação de acordo com a situação, né? Porque quanto mais a gente tiver em contato com essa realidade externa e fazendo a ponte com a realidade interna, né, melhor a gente lida com as situações. E aí que é essa coisa, né, a importância da terapia, do processo de autoconhecimento, né, para poder estar num lugar, né, no entre uma realidade externa e uma realidade interna e poder estar articulando isso, né? Enfim. Muito bom. Então, eu queria te agradecer muito, né, Cláudio, de você ter aceito o convite, né, de estar aqui participando, conversando com a gente, doando um pouco do seu tempo aí. E espero que a gente, né, tenha a oportunidade de trazer você aqui, Vitória, para a gente fazer né, a oficina ou o workshop que a gente tinha planejado, né? Que vai ser Você já veio aqui, Vitória, o ano passado, né? Você vai ser muito bem recebido. Então, eu te agradeço muito. Maravilha. E agradeço a todos que participaram aí também, né? Depois eu vou deixar disponível lá no link lá do YouTube, né? Para quem quiser compartilhar o vídeo, porque isso tudo a gente precisa de estar divulgando para as pessoas, né? Ajudando as pessoas a conhecer mais a nossa área, principalmente conhecer mais Reich. As pessoas precisam conhecer mais a teoria reichiana, né? Então, muito obrigado a todos. Valeu, obrigado. Boa noite a todos aí. Então, até uma próxima oportunidade. Um abraço aí para vocês todos. Obrigado. Tchau. Tchau.